Olá, amigos do canal Big Bang Teoria do Nordeste. Nesse vídeo iremos falar do caso Leonardo Samaniego, mas antes deixe seu like e compartilhe. Vamos ao caso. Contato imediato de um policial com uma criatura humanoide. 2004. A maioria dos relatos da ufologia refere-se ao avistamento ou descida de UFOs e seus tripulantes. Porém, existe um certo número de casos insólitos onde são observados seres humanoides que voam através de aparelhos ajustados ao corpo, que parece ser para a finalidade de voar a curtas distâncias. Em uma sexta-feira, 16 de janeiro de 2004 às 3 horas e 15 minutos da madrugada, Leonardo Samaniego, um policial do município de Guadalupe, Monterrey, México, alegou ter tido um encontro com uma estranha entidade humanoide. O encontro se deu enquanto Samaniego realizava uma ronda de vigilância em Colônia Vales de La Silla. A noite estava fria e escura e as ruas estavam vazias quando Samaniego fez uma curva entrando na Rua Álamo e imediatamente percebeu algo muito incomum. Uma coisa grande e negra caiu de uma árvore do outro lado da rua, mas parou pouco antes de tocar chão e depois pousou lentamente e virou em direção à viatura. Então Leonardo acendeu os faróis da viatura para tentar ver o que caiu da árvore. Foi quando seu pesadelo teve início. Era uma mulher, toda vestida de preto, que caiu da árvore. Mas ela não tocou o chão, apenas permaneceu flutuando a alguns metros do chão. Via muito bem. Em seguida, ela pousou suavemente no chão e ficou ali olhando para mim. Ela estava tentando cobrir o rosto, tentando evitar as luzes do carro. Pude ver dois grandes olhos completamente negros, sem pálpebras. Sua pele era marrom escura. Ela estava toda vestida de preto, com uma capa muito incomodada com as luzes. De repente o estranho circulou rapidamente sobre a viatura de Samaniego e começou a golpear o para-brisa, na tentativa de agarrá-lo. Em meio ao ataque, o policial tentou fugir de ré, gritando desesperadamente por ajuda em seu rádio. O ser, de aparência semelhante à de uma mulher, segundo a descrição do policial, vestia-se inteiramente de preto, com capa e capuz, e olhava para ele com um rosto hostil. O policial se assustou e fez uma manobra para se virar e fugir. A mulher estranha se jogou contra o vidro dianteiro do carro, voando e se chocando contra o vidro, arranhando desesperadamente as unhas. O policial Lorenzo Samaniego pediu pelo rádio reforços de seus companheiros, que não estavam longe, e ao fazer isso, ele foi capaz de observar os olhos horríveis eram grandes, muito redondos e totalmente pretos, sem o que comumente chamamos de o branco dos olhos. Em meio à tensão da situação, ele perdeu a consciência e desmaiou. Alguns minutos depois, 2 unidades de polícia chegaram, bem como uma ambulância que estava próxima ao local. Quando localizaram a viatura, encontraram Samaniego inconsciente. Felizmente, ele não estava ferido, talvez devido ao fato de que ele não abandonou o carro durante o incidente. Samaniego recobrou a consciência momentos após ser localizado e foi atendido pelos paramédicos. Uma extensa busca foi feita ao redor da área pelas unidades policiais, que tentaram encontrar pistas ou evidências da misteriosa criatura, mas nada foi dado. A ambulância levou Samaniego para o hospital universitário para uma avaliação médica e ele permaneceu lá durante todo o dia. O secretário de Segurança Pública de Guadalupe, Sr. Ronaldo Castilla Garcia, informou que vários testes de drogas, bem como outros exames foram realizados no policial Leonardo Samaniego para verificar se haviam substâncias tóxicas em seu corpo, como álcool ou qualquer tipo de droga. Todos os testes foram negativos. Além disso, o Dr. Edelmiro Pérez Rodrigues, que é coordenador de serviços médicos no hospital universitário, informou que depois de vários exames psiquiátricos e psicológicos o oficial Leonardo Samaniego foi considerado mentalmente e fisicamente saudável. Outros casos reportados. Muitas evidências garantem que o Homem-Mariposa pertence ao campo da ufologia. Os avistamentos começaram durante uma grande onda ufológica, ocorrida em West Virginia, Estados Unidos. O primeiro avistamento da criatura ocorreu na noite de 15 de novembro de 1966 próximo à cidade de Point Pleasant, naquele estado. 2 casais, Roger e Linda Scarberry e Steve e Mary Malete, passavam perto de uma fábrica de munições extinta após a Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o brilho de 2 grandes olhos vermelhos emergindo da escuridão, à frente de seu carro. Logo puderam descobrir que pertenciam a uma gigantesca criatura de cerca de 2 metros de altura, com a forma humana e asas nas costas. Após esses fatos, houve ainda centenas de outras testemunhas que afirmaram ter visto a mesma criatura durante todo o resto de 1966 e no ano seguinte. Para os estudiosos,
Era cada vez mais clara que toda uma vasta região estava sendo assolada por uma onda de observações, mas restava saber se eram da mesma criatura ou de várias. Ao mesmo tempo, diversas testemunhas mencionaram ter ouvido um barulho mecânico quando a criatura voava sobre suas cabeças. Desde o momento em que foi avistada pela primeira vez, em 1966, a besta de olhos vermelhos tem sido relatada ao longo dos anos. No dia 6 de janeiro de 1948, a senhora Bernard Zaikowski de Chehalis, Washington, viu um homem voando a cerca de 40 metros acima de seu celeiro, equipado com o que pareciam ser grandes asas de prata, fixadas em seu corpo por meio de correias, e ele parecia manejar urna, espécie de controle em seu peito. Após ficar por algum tempo em cima do celeiro, ele se elevou e suas asas se retraíram junto ao seu corpo. Enquanto subia, elas não se agitavam em voo. O segundo caso, também do estado de Washington, sucedeu no dia 9 de abril de 1948, quando 3 misteriosos homens-pássaros foram vistos por duas mulheres, chamadas Viola Johnson e Sra. James Pittman, em frente a uma lavanderia, onde elas trabalhavam. Esses homens não tinham asas, porém voavam sem nenhuma espécie de aparelho ou hélices. Pareciam 3 homens com trajes de aviador, voando pelo ar. Segundo se recorda a Sra. Johnson, usavam trajes escuros de aviador, e estavam a cerca de 60 metros acima do solo. Ao que parece, os 3 homens tinham algum tipo de aparelho ligado aos seus corpos, e embora as testemunhas não vissem hélices, ouviam um som parecido com o de um motor de avião, porém mais baixo. Além disso, os seres possuíam capacetes. E vocês, o que acharam desse caso? Deixe aí nos comentários sua opinião. Até um próximo vídeo aqui no canal Big Bang Teoria do Nordeste.